Olá, meus amiguinhos, dando sequência aí agora às aulas de isomeria com isomeria espacial, ou estereoisomeria, né? Vamos lá comigo. Ocorre quando os isômeros apresentam as ligações entre seus átomos dispostos de maneira diferente no espaço. Então, os isômeros espaciais têm mesma fórmula plana, mesma fórmula molecular, porém, os seus átomos estão dispostos de maneira diferente no espaço, ou seja, eles estão arrumados espacialmente, estão arrumados diferentemente, espacialmente falando, beleza? Os dois tipos principais é a isomeria geométrica, ou cis-trans, e, claro, a isomeria do tipo óptica, tá bom? Então, vamos lá. Nesse vídeo, a isomeria cis-trans, que pode ocorrer em dois casos principais. Os compostos que apresentam dupla ligação entre carbonos, né? E em compostos de cadeia fechada. Nos compostos que apresentam dupla ligação, temos as seguintes condições. Primeiro passo, dupla ligação entre carbonos. Beleza? Observe que eu já desenhei aqui, ó, levando em consideração a geometria espacial, porque o carbono, quando faz uma dupla e duas simples, o ângulo de ligação aqui é em torno de 120 graus. Aqui também, já que os ângulos são todos o quê? São todos iguais. Para um carbono, para um quanto para o outro. Beleza? E aí, nessas ligações, vão ter grupos que têm que ser diferentes entre si. Quando eu me refiro a grupo, pode ser um átomo ou vários átomos, tá bom? Pertencentes a essa cadeia, que estão presos aos carbonos das duplas. Então, esse R1 tem que ser diferente de R2 e o R3 diferente de R4. Mas não é obrigado que o R1 seja igual ao R3 e o R2 seja igual ao R4. Pode ser todos diferentes, ok? O que não pode é R1 ser igual a R2 e R3 igual a R4. Vamos ao primeiro exemplo. Está aqui a fórmula plana de um composto que nós chamamos de but. Ó, tem uma dupla no carbono 2, 2N. But, 2N. Eu posso arrumar, a partir dessa fórmula estrutural, duas fórmulas espaciais. Eu vou pegar a dupla entre carbonos e aí tem mais duas ligações. Geometria trigonal plana, né, dos carbonos. Não é? Se você analisar aqui, ó, a geometria, não é, ó, parece um triângulo, né? Por isso trigonal plana, para os dois carbonos. E aí você percebe que cada carbono está ligado a um CH3 e a um hidrogênio, que são diferentes, é óbvio, não é? E a diferença desse primeiro exemplo para o segundo, para o outro composto, é que eu inverti esses dois lados. Ó. Eu botei o CH3 para baixo e o H para cima, como se tivesse dado um giro, Não é? Beleza? Só que, na realidade, essa dupla ligação é justamente para isso, para impedir o giro. Se fosse uma ligação simples, ó, uma forma se transformaria na outra, porque eu só dei um giro do CH3 para o H. Ó, tá vendo? CH3 e H, eu girei. Tava assim, ó, o CH3 tava, imagine que essa parte aqui é o CH3, tava para cima, no primeiro exemplo. Aí para o segundo exemplo eu botei para baixo. Se fosse uma ligação simples, ó, um estaria se transformando no outro a todo momento. Mas como tem a dupla, um só se transforma no outro, ó. Imagine que o polegar aqui, ó, é o CH3, ó. CH3 para cima. Tá vendo? Aí, ó, o CH3 de um lado só vai ficar para baixo agora se eu fizer o quê? Se eu fizer um aquecimento, por exemplo, né? Para que um se transforme no outro. Nas condições ambientes é impossível um se transformar no outro. Por isso que são dois compostos diferentes com propriedades e nomes diferentes também. Beleza? Já que são diferentes. E com relação à nomenclatura, você vai passar uma linha imaginária e vai analisar os grupos mais complexos para cada carbono. Né? Se os que têm grupos maiores, mais complexos, mais pesados, vamos dizer assim, do mesmo lado dessa linha, eu chamo de cis. Se for em lados opostos, eu vou chamar de quem? Eu vou chamar de trans. Tá vendo? Cis é o composto em que os maiores grupos de cada carbono estão posicionados do mesmo lado da linha imaginária. Trans, o composto em que os maiores grupos
de cada carbono estão em lados opostos desta linha. Beleza? Tranquilo? É aqui, ó. CH3, CH3 está do mesmo lado. Seja para cima ou para baixo. Nesse caso está para cima. Cis. Aqui, ó, em lados opostos. Trans. Tranquilo? Muito bem. Em compostos de cadeia fechada, nos compostos cíclicos, a isomeria cis-trans é observada quando aparecem grupos ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. É necessário que pelo menos 2 carbonos do ciclo possuam grupos diferentes entre si. E já está aí posicionado para vocês. Esses carboninhos aqui. Ó. Tá vendo? Não é obrigado que sejam carbonos vizinhos, né? Em ciclos maiores. O importante é que possua 2 carbonos com grupos diferentes entre si. E aí você passa uma linha imaginária cortando, tá vendo? Dividindo essas 2 partes, como se o ciclo fosse a ligação dupla. Os 2 CH3 estão em lados opostos, trans. Já do outro lado, os 2 CH3, que são os grupos mais pesados de cada carbono, né? Para cada carbono, você analisa para cada carbono. Para esse aqui, que é o mais pesado, o CH3. Para esse aqui, que é o mais pesado, o CH3. O mais pesado é o mais complexo. Para esse aqui, o mais pesado está em cima. Para esse aqui, o mais pesado está em cima. Então, é cis, mesmo lado, e trans, lados opostos. Beleza? Olha a coisa interessante. O feromônio, substância usada na comunicação entre indivíduos de mesma espécie, da abelha rainha. Olha lá. Esse composto aí que está para vocês, né? Esse feromônio da abelha rainha, com efeito regulador sobre as abelhas da colônia. Então, é a partir de substâncias que são eliminadas, que elas eliminam para o meio, que elas se comunicam. É desse jeito que as abelhas diferenciam a abelha rainha de quem? Das abelhas das outras abelhas. Tranquilo? Beleza? Das abelhas operárias. É através de feromônios. Nós, seres humanos, diferenciamos uma abelha da outra através do tamanho, né? Mas elas diferenciam através dos feromônios. E aí esse feromônio, como ele está dizendo aqui, ó, tem isomeria trans. E professor? Observe aqui, ó, a ligação dupla entre carbonos. E aí você tem um hidrogênio para cima e um para baixo. Isomeria trigonal plana do carbono. Você passa a linha imaginária. Aí você tem os grupos mais pesados, ó, em lados opostos. Esse aqui e esse aqui, tá vendo? Porque os hidrogênios, ó, você pode também tomar como referência o hidrogênio. Se tiver hidrogênio, os 2 hidrogênios, né? Os hidrogênios em lados opostos, ó, trans. Hidrogênio no mesmo lado cis. Por quê? Porque o hidrogênio é o mais leve. Entendeu? Aí se eles estiverem em lados opostos, os hidrogênios, os mais pesados, os mais complexos, vão estar também em lados opostos, como vocês estão vendo aí. Se passa a linha dupla. Um grupo está em cima, que é esse aqui, ó, e o outro está abaixo, ó, dessa linha que eu passei, cortando a dupla. Olha mais 2 exemplos aqui. Ó. Nesses exemplos, ó, você não pode usar o hidrogênio, porque só tem um hidrogênio, não tem os 2 hidrogênios. Mas fica fácil também. Passando a linha imaginária, ó, você tem aqui, ó, um grupo metil, esse CH3, tá vendo? Aí se você analisar para esse carbono, quem é o mais pesado? Esse aqui. Para esse outro carbono, é óbvio que é esse aqui o mais pesado. Ó. Ou seja, o mais complexo. Então, os mais complexos estão do mesmo lado. Aí é cis. Para esse outro, passando a linha imaginária, você percebe. Aqui é o CH3, né? O mais pesado para esse é esse aqui. O mais pesado ou mais complexo para esse é esse aqui. Então, você percebe, para esse segundo exemplo, que os grupos mais complexos estão em lados opostos da ligação. Da linha imaginária que você tracejou. Então, nesse caso, a arrumação do tipo trans. Deixa eu ler esse trechinho para vocês. O item B, claro, né? Moléculas existentes na semente com configuração cis na dupla destacada, tá vendo? Molécula na qual ela se converte por reação química durante aquecimento ou extração industrial com configuração trans na mesma. Ou seja, para extrair essa espécie química aqui, ó, por aquecimento, por exemplo, eu posso pegar essa espécie química, macerar ela com água e aquecer. Aí eu vou extrair ela. Só que o aquecimento transforma o cis no trans. É isso que ele está dizendo. Beleza?
Muito bem. Vamos a algumas questões aqui. Admite isomeria geométrica, o alceno. Aí você teria que desenhar todas as estruturas desses compostos aqui. Ou pelo menos desenhar até chegar à resposta. Se você não sabe do nome montar a fórmula, pegue as playlists referente à nomenclatura de hidrocarbonetos, você vai conseguir fazer. Tá bom? Tem aí a playlist de química orgânica. Você pega lá, nomenclatura de hidrocarbonetos. Hidrocarboneto de cadeia normal e ramificada. Tá bom? Vamos lá. O item A. Você tem esse composto aí. O 2,3 dimetil X2N. Tá aqui a estrutura dele. Você percebe de cara que esse grupo é, diferente, é igual a esse. Então, não possui isomeria. Porque são iguais. Tem que ser diferente. Por quê? Tem que ser diferente. Porque se eu inverter esse lado, imagine que eu vou inverter esse lado. Eu botar esse CH3 para baixo e esse para cima. Tem alguma diferença? Não. Por isso que tem que ser diferente os grupos. Para quando eu inverter um dos lados, realmente ficar diferente. Como aqui. Esse lado aqui é diferente desse. Então, se eu inverter esse para baixo, colocar esse aqui para baixo e esse para cima, eu mudo de lado. Realmente. E aqui, se eu inverter, eu estou mudando alguém de lado? Não, porque é os mesmos grupos. Né? Então, tá fora a letra A. Letra B, mesma coisa. HH é igual. Tá vendo? A letra C. A letra C é diferente agora. Ó, esse lado é diferente desse. Tá vendo? E este lado é diferente desse. Agora sim, se eu inverter os ligantes de um dos carbonos, aí sai de uma cis para uma trans, por exemplo. Entendeu? Ou de uma trans para uma cis, se eu inverter os ligantes de um dos carbonos. Por isso que é necessário que seja diferente. Né? E não igual. Beleza? Então, alternativa, letra C de casa. Tá bom? Vamos para a próxima aqui, questão número 2. A utilização de novas técnicas no controle de pragas, como os feromônios, né, visa minimizar os efeitos nocivos à natureza, causados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. Por quê? Porque eu posso, utilizando feromônios, fazer armadilhas. Imagine que em uma plantação tem certa praga lá consumindo, destruindo. Aí eu vou usar uma espécie de armadilha um pouco distante daquele local, né? Onde eu coloquei dentro daquela armadilha um feromônio que vai atrair aquela praga. Entendeu? Aí esse feromônio atrai aquela praga. Lembre que os feromônios podem ser liberados para questão de acasalamento, para reprodução, pode ser para diferenciar um do outro, eles utilizam, né? Então, imagine o seguinte, é o caso da abelha rainha e da operária. Se eu utilizar um feromônio que a abelha rainha utiliza em um determinado local, um feromônio ali, daqui a pouco, naquele local, está cheio de abelha operária. Porque eles vão entender que ali está a abelha o quê? Operária. Então, eu vou atrair aquela praga e vou prender ela. Beleza? Aí, abaixo está descrita a estrutura química do feromônio sexual de uma certa mariposa. Tá certo? Beleza? A traça da maçã que vem sendo utilizado em armadilhas é do tipo atrai e mata. Né? Em armadilha do tipo atrai e mata nos pomares do sul do Brasil. Então, lá no sul do Brasil, segundo o texto, estão utilizando, né, um tipo de feromônio sexual, né, para atrair traças da maçã. Ou seja, pragas, insetos, vamos dizer assim, né, que estão destruindo as maçãs. Beleza? Então, está aqui um feromônio descrito, né? Sobre a estrutura desse feromônio, é correto afirmar que possui carbono quiral. Carbono quiral é outra coisa que a gente vai ver no próximo vídeo. B. É um álcool secundário? Não, é um álcool primário. O OH ligado a carbono primário. Beleza? Apresenta a fórmula 12 carbonos, 20. Aí é só você contar a quantidade de carbonos e de hidrogênios. Carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Oxigênio 1. Hidrogênio 1. Aí aqui tem 2 hidrogênios, ó, porque é CH2. Olha, CH2, 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 CH2. E aqui CH3. Já aqui nesses carbonos, ó, o carbono está fazendo aqui dupla ligação, né? Então falta só mais uma. H, ó, H, H, H. Aí eu estou distribuindo nesses casos, levando em consideração o quê? Levando em consideração a geometria do carbono, porque eu sei que aqui vai ter isomeria, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Aí você percebe aqui, ó, lembra que eu falei que você pode usar o hidrogênio, quando tem hidrogênio? Pode. Ó, se os hidrogênios que são os mais leves estão em lados opostos a essa linha, então estrutura trans. Porque se os mais leves estão em lados opostos, isso indica que os mais pesados estão em lados contrários. Na verdade, é só pensar um pouco. Olha aqui. Se os mais leves estão em lados opostos, os mais pesados estão em lados contrários. Que nesse caso, para esses 2 carbonos, é esse aqui, é o mais pesado, e o mais pesado é esse resto aqui. Beleza? Então, você tem aí 22, né, hidrogênios, né? Assim, olha lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, com esse aqui, ó, 22. Então, descarta. Observe que tem 2 duplas. Se tem 2 duplas, pessoal, a nomenclatura não vai usar só o E, vai usar o DN. Não é? É o DN. Então tá tudo certo. Só errou o D que faltou aqui. Então a alternativa, letra E de escola. Possui 2 duplas ligações, carbono-carbono com isomeria do tipo trans. Vamos a essa última questão. As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas. Colesterol e gordura trans. As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas, pelo colesterol, que é um tipo de gordura, e as gorduras trans. Nos últimos anos, o termo gordura trans ganhou uma posição de destaque no dia a dia em função da divulgação de possíveis malefícios à saúde decorrente de seu consumo. Este tipo de gordura que se encontra em alimentos como leite integral, queijos gordos, carne de boi e manteiga, pode aumentar os níveis de colesterol prejudicial ao organismo humano. Nesse tipo de gordura, a forma do composto ao qual a denominação trans faz referência é... Então ele quer saber quando é que a gordura vai apresentar isomeria trans. Então essas gorduras que são insaturadas apresentam ligações duplas e a arrumação é do tipo trans, onde os grupos mais volumosos estão em lados opostos. Ou caso dessa gordura nos carbonos das duplas contém hidrogênio, os hidrogênios estão em lados opostos também. Né? Vamos lá. Nesse primeiro caso é cis, tá vendo? Passando a linha, os mais pesados estão embaixo, tá vendo? Do mesmo lado. Então, os mais leves, que é o hidrogênio, estão do mesmo lado. Aqui você percebe, passando a linha, que os mais pesados estão em lados opostos. E automaticamente os hidrogênios também estarão em lados opostos. Alternativa, letra C. Então, as gorduras trans apresentam em suas... Que as gorduras, de um modo geral, pessoal, essas gorduras trans, são gorduras... na realidade, são triglicerídeos. E as caudas dos triglicerídeos apresentam duplas ligações, onde essas duplas estão na arrumação tipo trans, beleza? E elas se acumulam mais nos organismos. Beleza, amiguinhos? Um abração e bons estudos. Acompanhe o próximo vídeo referente à isomeria do tipo ótica, ok? Tchau, tchau.